Receber o diagnóstico de nefropatia por IgA pode ser bem confuso, né? Por isso, nessa análise, a gente vai desmistificar essa jornada. Vamos traçar um caminho claro, desde o que é a doença até as opções de tratamento disponíveis. Bom, vamos começar pelo básico. A nefropatia por IgA, ou NIGA, para facilitar, é a doença renal primária mais comum no mundo todo. Ela afeta os filtros dos rins, numa condição que os médicos chamam de glomerulonefrite. E justamente por ser tão prevalente, ela acaba se tornando um desafio de saúde bem significativo. É natural que um diagnóstico como esse traga um monte de perguntas sobre o futuro. Então a ideia aqui é a gente percorrer o que isso significa, passo a passo, para entender melhor como essa jornada funciona. Então, para começar, o que exatamente é essa condição? Vamos mergulhar nisso. Olha que interessante. Por muito tempo, a NIGA foi vista como uma doença quase inofensiva. Mas hoje, a gente já sabe que a história é outra. Ela é, sim, uma condição séria, que precisa de um acompanhamento cuidadoso. E essa seriedade toda se reflete nos números. Para alguns pacientes, aqueles com fatores de risco mais altos, a chance da doença evoluir para um estágio terminal é de 20 a 30% no período de 20 anos. É por isso que uma abordagem proativa faz toda a diferença. Ok, agora que entendemos o que é a doença, o próximo passo é entender o prognóstico. E isso começa com a avaliação do risco individual de cada pessoa. Ter um diagnóstico claro é o ponto de partida para traçar esse perfil. E como se mede esse risco? Bom, os médicos observam 4 fatores clínicos que são chave. Primeiro, a proteinúria, ou seja, a quantidade de proteína que está vazando na urina. Acima de 1 grama por dia já acende um alerta. Depois, a hipertensão. Em terceiro, a TFG, que é a taxa de filtração, basicamente uma nota para a função do rim. E, por fim, a hematúria, que é a presença constante de sangue na urina. Além dos exames clínicos, a biópsia do rim funciona como um verdadeiro boletim. Ela gera o chamado Score Mastic Say de Oxford, que avalia os tipos de danos no rim e ajuda a prever a evolução da doença. E tem mais. Existem até ferramentas online super especializadas que cruzam todos esses dados, tanto clínicos quanto da biópsia, para projetar o risco futuro. Isso ajuda muito médicos e pacientes a tomarem decisões mais bem informadas sobre o tratamento. Certo. Com o risco já avaliado, a primeira linha de defesa é a mesma para todo mundo. É o que chamamos de cuidados de suporte. E essa terapia não é opcional, viu? Ela é a base, a parte fundamental do plano de tratamento para absolutamente todo mundo que tem o diagnóstico de NIGA. O objetivo é um só: frear a progressão da doença. Esses cuidados de suporte se baseiam em 3 pilares principais. O primeiro é o uso de medicamentos para reduzir aquela perda de proteína na urina. O segundo é o controle rigoroso da pressão arterial. E o terceiro, claro, são as mudanças no estilo de vida, como dieta e parar de fumar. Juntos, eles protegem os rins. Mas, para pacientes de alto risco, esses cuidados de suporte podem ser só o começo. Muitas vezes, é preciso partir para terapias mais potentes. A grande questão é como os médicos decidem que chegou a hora de adicionar essas terapias mais fortes, mais direcionadas ao problema. Essa decisão se baseia ou no risco inicial, lá no diagnóstico, ou na resposta do corpo após alguns meses de cuidados de suporte. Se a perda de proteína continua alta e a doença se mostra ativa, é hora de considerar a imunossupressão. E quando a imunossupressão entra em jogo, existem algumas opções. Cada uma tem uma abordagem e um perfil diferente. Desde os corticoides, que são mais tradicionais, até terapias mais modernas e direcionadas, com o objetivo de reduzir a inflamação e a produção daquela IgA problemática. Um ponto crucial aqui é que o tratamento não é uma receita de bolo, não é algo estático. Pelo contrário, é um processo dinâmico que exige monitoramento e ajustes constantes. O caminho à frente envolve um acompanhamento bem de perto. As consultas regulares são essenciais para ver como o corpo está respondendo e fazer os ajustes necessários, garantindo que o plano de tratamento continue sendo o mais eficaz possível. E o momento chave de decisão acontece ali, depois dos primeiros 3 a 6 meses só com os cuidados de suporte. A pergunta que se faz é essa que está na tela. E a resposta a essa pergunta define os próximos passos. Basicamente, o caminho se divide em 2 direções principais, dependendo de como o corpo respondeu a esse tratamento inicial. Ou se intensifica o tratamento, ou se mantém o que já está dando certo.
E se a proteinúria não responde como esperado, ainda existem mais cartas na manga. A medicina não para, e hoje já existem terapias adjuvantes mais recentes que podem ser adicionadas ao plano para dar aquele reforço. Essa citação aqui é muito importante. Ela nos lembra que lidar com a Yin-Yoga muitas vezes não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma maratona. É uma jornada de longo prazo que exige uma parceria contínua e muita confiança com toda a equipe de saúde. E o mais animador é que o campo está evoluindo muito rápido. Existem várias terapias novas super promissoras que estão sendo investigadas agora mesmo, em estudos clínicos. O futuro é de constante inovação. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Embora o diagnóstico de nefropatia por IgA seja sério, o caminho para lidar com ele hoje está mais claro, mais estruturado e, sem dúvida, muito mais esperançoso do que já foi um dia.